Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se prevenindo, usando aí o álcool gel, usando a máscara, respeitando o distanciamento social, para que juntos a gente possa combater aí esse vírus e voltarmos à nossa normalidade. Iremos dar continuidade hoje à nossa aula de História, hoje através da videoaula. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a primeira Constituição do Brasil. Mas antes de chegar aqui nesse assunto, a gente passou por 3 ou 4 assuntos que dão notoriedade à questão dessa Constituição. A gente estudou o movimento republicano, a gente estudou o golpe de 15 de novembro, a questão militar. Um assunto que a gente não frisou foi a República da Espada, mas eu vou explicar a vocês. A República da Espada foi o período em que o Brasil foi comandado por homens fardados, militares, por isso que era chamado a República da Espada. Hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, a primeira Constituição. E vocês desde já fiquem sabendo que a lei máxima de qualquer país, ela recebe o nome de Constituição. Ela é a lei máxima de qualquer país. E no Brasil, no ano de 1891, foi feita a promulgação da primeira Constituição. Essa promulgação da primeira Constituição, ela veio justamente para nos elencar e para nos dar direito a isso que a gente vai ouvir e ver aqui. Ora, nessa época nós ainda éramos oligarquia. Quando o Brasil promulgou a sua Constituição, passamos a ser a República Presidencialista. E o que isso quer dizer, a República Presidencialista? Ora, quando foi instituída na promulgação a República Presidencialista, foi criado aqui, estabelecido os 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, começamos a ser um Brasil ou uma república presidencialista, executivo comandada pelo presidente, o legislativo comandado pelo Senado e pela Câmara Federal, e o poder judiciário, que eram os juristas justamente que faziam as regências das leis. Essa foi a primeira situação criada na primeira Constituição. Vocês não lembram, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, existia 2 disciplinas na grade curricular que nós, quando éramos estudantes dessa época, tínhamos para aprender tudo isso aqui. Era OSPB e Educação Moral e Cívica. Essas disciplinas, essas 2, ensinavam justamente a razão desses 3 poderes, o objetivo desses 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas vamos lá, dando continuidade à aula, eu frisei alguns pontos aqui para que vocês compreendam melhor a aula de hoje, que ela não se torne cansativa e vocês compreendam o assunto. Então, com a promulgação da Constituição de 1891, o que é que acontece? O Brasil se torna uma república presidencialista. Acabou-se as oligarquias. Entramos no regime presidencialista. Quando isso foi elaborado, que teve a sua execução, começou a ser criado as leis. Aí é onde a gente vai entrar realmente no assunto. Começou a ser criado as leis. E que leis foram essas? Vamos começar a falar das leis, começando pelo voto. Olha que coisa importante. Já naquela época, quando a Constituição foi promulgada, um dos critérios a entrar nessa nova Constituição foi o direito ao voto. Mas, pasmem, esse voto ele não era um voto comum. Só tinha direito a votar maior de 21 anos de idade e se fosse alfabetizado.
Se não fosse alfabetizado, ele não tinha direito ao voto. Então, o que é que acontece? Você poderia ter 21 anos, você ia ter o seu documento eleitoral, mas você só teria se fosse alfabetizado. Por exemplo, o mendigo naquela época, ele era excluído porque era pessoa tida como não conhecedor de leitura. Ele não tinha o direito ao voto. Então, resumindo aqui, só tinha direito ao voto maior de 21 anos de idade e que soubesse ler. Já a Constituição de 1988 já mudou isso aqui. Hoje, com 16 anos, o adolescente, né, já começa a ter direito ao voto. Mas o interessante também ainda aqui na parte da questão do voto é que a mulher, ela não entrou nessa lei. A mulher, ela não tinha direito ao voto. Ela ficou de fora. Mas eu vou explicar no andamento do assunto quando foi que a mulher teve direito ao voto. Que mesmo assim, quando ela teve, ainda teve restrições para ela poder votar. Mas a gente vai explicar mais adiante. Então, deixamos também de ser províncias, né? A gente passou a ser chamado de estados. Então passou a ser o estado de Pernambuco. Quando isso aconteceu, todos os estados começou a ter autonomia própria, começou a ter um governo próprio, começou a ter aquilo que a gente chama força autônoma, começou a ter a sua própria autonomia. Outra parte importante foi a questão do Estado-Igreja. Nessa nova promulgação da Constituição, deixamos de ter uma religião oficial. Na época, a religião católica, tida como oficial, ela deixou de ser tida assim. Então, deu direito ao povo ter o arbítrio de escolher a crença que ele bem quisesse, né? Na época, isso aqui gerou um problema muito grande, porque a Igreja Católica ela era de grande influência, de grande poder social, e houve uma questão política muito grande e problemática, onde a igreja se envolveu, onde houve intenções para que permanecesse do jeito que era, mas ficou mantido e o culto ele foi aberto a várias religiões, a crença que você quisesse bem seguir. Por isso que separou Estado e Igreja. Outro ponto importante foi o casamento civil. Ele foi instituído. Naquela época, justamente por a Igreja Católica ser a religião oficial do Brasil, todo casamento ele tinha que ser feito na igreja. Quando foi instituído o casamento civil? Justamente quando a igreja deixou de ser a religião oficial do Brasil, a religião católica. Então, foi instituído o casamento civil justamente para o cidadão ter o direito de escolher aonde ele queria casar, ou na igreja, na que foi reaberta, né? Digamos assim, foram abertas as igrejas, ou no civil, que normalmente era realizado na época por um jurista, né? Então, foi também uma lei que foi criada nesta época. Outro ponto importante também, com a promulgação da nova Constituição, foi a abolição da pena de morte. No Brasil existia sim a pena de morte, não de uma maneira tão forte, feito era de outros países, como por exemplo, os Estados Unidos. Mas quando se cometia crime civil, feito grifei ali, a pessoa era submetido à pena de morte. O Brasil teve a sua última execução na pessoa do escravo Francisco, que foi executado na cidade de Pilar, né? Aqui em Alagoas. Então, essa pena de morte ela existia. E o que era o crime civil? Era quando você cometia atos que denegria a moral do sistema que tinha na época. E outra coisa importante, né? A gente tem que frisar. Nunca foi um sistema que, digamos assim, fosse uma coisa natural, porque a vida ela é um dom de Deus. Muitos na época frisavam até isso. Muitos constituintes diziam isso. Por que tirar a vida se quem deu foi Deus?
Então isso era muito questionado em relação à pena de morte naquela época. Tanto é que mais tarde os crimes civis e os crimes comuns começou a ser pagos de forma diferente, como por exemplo, com um tempo escalonado de prisão. E voltando aqui agora para a parte em relação da mulher, a questão do voto, feito a gente citou aqui, naquela época quando o voto foi dado a liberdade do voto a maiores de 21 anos e que tivesse esclarecimento de leitura, fosse alfabetizado, a mulher ela não entrou, feito eu citei. E quando a mulher teve em 1932 direito ao voto, ela ainda passou por restrições. Só poderia votar a mulher casada com autorização do marido, viúva e mulheres bem-sucedidas financeiramente. Ainda teve esses critérios. Ela teve direito ao voto em 1932, mas ainda tinha que passar por esses critérios que eu estou dizendo aqui a vocês. Mas em 1934 isso mudou. Quando Getúlio Vargas viu que não precisava dessas restrições, ele deu a liberdade da mulher ter direito ao voto livre, frisando também que naquela época não era obrigado o voto secreto, ele era um voto aberto, né? Então, pessoal, eu estou dizendo isso aqui e explicando isso aqui a vocês para vocês compreenderem que uma Constituição, ela é a lei máxima de qualquer nação. Ela é a lei máxima de qualquer país. É por ela que toda lei é criada. Toda lei é criada. Essa lei, depois que ela é criada, ela vai gerar normas, regras e resoluções. Tudo isso aqui começou a ser criado depois da nova Constituição. Essas leis aqui criadas, ela tem como finalidade fazer com que o cidadão ele seja obediente às normas, às regras e às resoluções que por ela é criada. Então, resumindo para vocês, toda e qualquer nação que é comandada por uma Constituição, ela tem como ponto maior a sua lei. E essa lei, ela é para ser vivida por cada um de nós, por todos os cidadãos. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. E friso a vocês, que se vocês ficou com dúvida em algum ponto desse aqui, me manda lá no WhatsApp que a gente tira a dúvida. Mas eu quero deixar bem claro que toda situação que vocês encontrarem de dúvida, não deixem de me consultar, para que a gente fique bem ciente de que o assunto levado para vocês seja compreendido. A vocês um bom dia e até a próxima aula.